Cronologia da vida e da obra de Lukács. 1885. Nasce em Budapeste a 13 de abril, segundo filho de Joseph von Lukács e Adele Wertheimer. 1902. Ingressa na Universidade de Budapeste, publica os seus primeiros textos na imprensa húngara e frequenta reuniões do Círculo de Estudantes Socialistas Revolucionários, criado por Ervin Szabó. 1904, é um dos fundadores do grupo teatral Thalia. 1906, doutora-se em Direito pela Universidade de Budapeste. Colabora com a revista progressista húngara Huszadik Zazad, século XX, a leitura dos Versek, novos poemas de Andreadi, impressiona-o profundamente. 1908, recebe pelo seu texto ainda inédito, História do Desenvolvimento do Drama Moderno, o prêmio Cristina, da sociedade que falo de. Torna-se colaborador da revista New Gat, Ocidente. 1909, trava relações com Endre Ade e torna-se amigo de Bela Balazes, a cuja obra poética dedica um livro. Tem um tumultuado relacionamento amoroso com Irma Seidler, que se suicida algum tempo depois. Dedica a esta trágica experiência um ensaio intitulado Sobre a Pobreza do Espírito. Doutora-se em Filosofia pela Universidade de Budapeste. 1910, viagens à Alemanha, França e Itália. Trava relações com Georg Simmel e conhece Ernst Bloch. 1911, publica A História do Desenvolvimento do Drama Moderno e, também em alemão, A Alma e as Formas. É um dos fundadores da revista Seelen, Espírito. 1912, vive em Florença. Por sugestão de Ernst Bloch, transfere-se para Heidelberg. 1913 e 1915, em Heidelberg, relaciona-se com Ferdinand Tonnier, Max Weber e Emil Lask. Estuda a obra de Hegel. Trabalha numa estética que deixou inconclusa e só foi publicada póstumamente. Projeta um livro sobre Dostoiévski. Conhece sua primeira mulher, Yelena Agrabenko. Publica Cultura e Estética, 1913. 1916, publica em revista especializada A Teoria do Romance. Em Budapeste, anima o Círculo, 1917, em Budapeste, anima o Círculo Dominical, frequentado por Bela Fogarazzi, Arnold Hauser, Karl Mannheim e Eugênio Varga. Publica a relação sujeito-objeto na estética. Recebe com entusiasmo as primeiras notícias sobre a Revolução Bolchevique. 1918, retoma o exame de Marx, que conhecia desde a preparação de História do Desenvolvimento do Drama Moderno, e, sob a influência de Szabó, Rosa Luxemburgo e Georg Sorel. Publica o ensaio Bolchevismo como Problema Moral. Em 2 de dezembro, ingressa no Partido Comunista. 1919, com a queda da monarquia dos Habsburgos e a proclamação em março da República Soviética da Hungria, torna-se vice-comissário do povo para a cultura e a educação popular. Após a derrota da República, em agosto, sob a violenta repressão de Hort, é um dos dirigentes clandestinos do Partido Comunista. Em setembro, exila-se na Áustria. Condenado à morte pelo regime de Hort, é preso em Viena em outubro. Sua extradição é evitada graças à mobilização de intelectuais alemães. Publica Tática e Ética, seu primeiro livro de inspiração marxista. 1920, torna-se coeditor de Comunismo, órgão teórico da Internacional Comunista. Casa-se com a companheira de sua vida, Gertrud Bortstiba, viúva do matemático Imre Jánossy. Sob a forma de livro, publica A Teoria do Romance. 1921, na luta interna que se trava no Partido Húngaro, alinha-se com a fração de Jenő Landla, opositor de Bela Kun. Representando essa fração, participa em Moscou do Terceiro Congresso da Internacional Comunista. 1922, aprofunda seus estudos sobre Marx e começa sistematicamente a leitura de Lenin. 1923, publica História e Consciência de Classe, estudos sobre a dialética materialista, coletânea de textos escritos depois de sua adesão ao comunismo.
1924, História de Consciência de Classe, recebe as primeiras críticas nas instâncias oficiais do movimento comunista, publica Lenin, A Coerência de Seu Pensamento. 1926, publica Moses Hess e O Problema da Dialética Idealista. 1928, com a morte de J. Landla, assume a liderança da corrente anti-Bela Kun no interior do Partido Húngaro. Prepara documentos para o segundo congresso do partido. 1929, clandestino, permanece 3 meses na Hungria em tarefas partidárias. Apresenta no segundo congresso do partido as teses de Blum. Blum era o seu nome na clandestinidade. Derrotado e ameaçado de expulsão, faz autocrítica e afasta-se de atividades diretamente políticas por quase 3 décadas. 1930, 1931, vai para Moscou, onde pesquisa no Instituto Marx Engels Lenin, então dirigido por David Ryazanov. Conhece os ainda inéditos manuscritos econômico-filosóficos de 1844 de Marx. Estabelece relações com Mikhail A. Lifshitz, a quem dedicará mais tarde, com veneração e amizade, o seu jovem Hegel. 1931-33, vive semiclandestino em Berlim, sob o pseudônimo de Keller. Tem ativa intervenção na revista de Linkskurve, Giro à Esquerda, órgão da Federação dos Escritores Proletários Revolucionários, vinculado ao Partido Comunista Alemão. São deste período ensaios que discutem a relação entre realismo e literatura proletária, tais como Tendência ao Partidarismo, Reportagem ou Configuração. Regressando a Moscou, desenvolve intensa atividade intelectual, de que resultam inúmeros ensaios, entre os quais Friedrich Engels, teórico e crítico da literatura, Tolstói e a evolução do realismo, Heinrich Heine como poeta nacional, 1935, a fisionomia intelectual dos personagens artísticos, a comédia humana da Rússia pré-revolucionária e a tragédia de Heinrich von Kleist, o escritor e o crítico, tribuno do povo ou burocrata, quase todos posteriormente coletados em livros. Torna-se membro do Instituto Filosófico da Academia de Ciências da União Soviética e do Conselho Editorial de várias revistas culturais. Em 1937-38, é figura central nos debates em que se envolve a intelectualidade exilada, Ernst Bloch, Bertolt Brecht e Anna Seghers, nos quais critica o expressionismo alemão e insiste na defesa de uma literatura capaz de assimilar a herança cultural do realismo crítico burguês. Começa a pesquisar as relações entre o irracionalismo filosófico e o fascismo. Publica o Romance Histórico em 1937 e, um ano depois, conclui seu estudo sobre o jovem Hegel, publicado apenas em 1948. Em 1941-44, em 1941, a polícia política stalinista o prende, sob o falso pretexto de, nos anos 20, ter sido trotskista. É libertado graças ao empenho de seu amigo de juventude, Eugênio Varga, que se tornara um importante economista na União Soviética, junto a Georgy Dimitrov, então dirigente máximo da Internacional Comunista. 45-49, retorna à Hungria libertada e empenha-se na construção da nova democracia. Participa do Conselho Nacional da Frente Popular Patriótica, na direção da Academia de Ciências da Hungria, assume a cátedra de Estética e Filosofia da Cultura na Universidade de Budapeste e funda a revista cultural Fórum. Realiza várias viagens à Europa Ocidental, participando de encontros internacionais, seminários e colóquios. Recebe o Prêmio Kossuth e é membro fundador do Conselho Mundial da Paz. Em 1948, na Suíça, publica o seu estudo sobre o jovem Hegel. No partido e no Estado húngaros, polarizam-se posições ideológicas, com a vitória da corrente ligada a Rákosi, a expressão local do dogmatismo stalinista. Desta vitória resulta a execução do líder da corrente opositora, Hayek. Publica, em 1947, Goethe e seu tempo e Crise da filosofia burguesa, que, na tradução francesa parcial, terá o título de Existencialismo ou Marxismo. 49-51, reflexo da vitória de Rákosi, abre-se a questão Lukács. A intelectualidade oficial, L. Rudá e o ex-discípulo J. Revai, Max M. Horvath, J. Darvaz critica injuriosamente a sua obra.
A revista Fórum é fechada e a campanha contra ele se desenvolve também na União Soviética, com o romancista Alexandre Fadeev reclamando até a adoção de medidas administrativas. Pressionado, faz nova autocrítica, considerado por Revai como meramente formal e por ele próprio, em declarações posteriores, como cínica, e é obrigado a retrair-se à vida privada. Publica o realismo russo na literatura universal. Thomas Mann, 1949, e realistas alemães do século XIX, 1951. 52. Publica Balzac e o realismo francês. 1954. Publica A Destruição da Razão e Contribuições à História da Estética. 56. Na sequência do 20º Congresso do Partido Comunista da União Soviética, os Estados socialistas experimentam um período de efervescência política, aflorando as aspirações democráticas, particularmente fortes na Hungria. Volta à cena pública em junho, com a conferência A Luta entre o Progresso e a Reação na Cultura Contemporânea, pronunciada no Círculo Petovi, e com a criação, juntamente com Tibor Deri, Julia Illes e Istvan Mesaros, na revista Esmelet, Tomada de Consciência. Em meio a enorme mobilização popular, o Partido Húngaro entra em crise aberta e Rákosi cai. A 23 de outubro, institui-se um novo ministério, liderado por Imre Nagy, disposto a democratizar o país, ao mesmo tempo em que se cria um comitê para a refundação do partido. No governo Nagy, assume o Ministério da Cultura, participa da comissão encarregada de dar nova forma à organização partidária, opõe-se à proposta de saída da Hungria do Pacto de Varsóvia, bem como ao apelo de Nagy à intervenção da ONU. A crise tem seu desfecho na brutal invasão soviética e obriga-o a asilar-se na embaixada da Iugoslávia. É deportado para a Romênia, onde permanece prisioneiro. 57-61. Obtém permissão para regressar a Budapeste. É-lhe exigida nova autocrítica. Ante sua recusa, consuma-se a perda da cátedra universitária. Não é admitido no partido refundado e nova campanha de descrédito, iniciada por Joseph Szigeti, engrossada por Bela Fogarazzi, é organizada contra ele. Em 1957, publica na Itália os Prolegômenos a uma estética marxista e a significação presente do realismo crítico. Até seu retorno ao Partido Húngaro, ocorrido em 1967, seus livros deixam de ser publicados na Alemanha Oriental e passam a sê-lo na Alemanha Ocidental. A revista italiana Nuovi Argomenti divulga sua carta sobre o stalinismo. 62. Na Alemanha Ocidental, a editora Luchterhand anuncia a publicação das suas obras completas. Conclui a primeira parte da sua estética e anuncia a sua pretensão de escrever uma ética. 1963, pela Luchterhand, sai a primeira parte, a única que redigiu, de sua estética, com o título Estética 1, a peculiaridade do estético. Em abril, morre Gertrude Bortstiba, sua mulher, publica um ensaio sobre o debate entre a China e a União Soviética, onde toma posição a favor da política de paz na direção khrushcheviana da União Soviética. 64. São-lhe feitos os últimos ataques pela intelectualidade oficial húngara. Publica um ensaio Problemas da Coexistência Cultural. 66. Concede a Hans Heinz Holz, Leo Kofler e Wolfgang Abendroth uma longa entrevista, publicada no livro na Alemanha Ocidental, sob o título Conversando com Lukács. Decide, antes de empreender a redação da ética num projeto nunca concluído, elaborar um texto introdutório sobre a ontologia do ser social, que se autonomiza, adquirindo grandes dimensões e sendo publicado só póstumamente. A editora Grijalbo, com sede na Espanha e no México, inicia com a Estética 1, a edição em castelhano das suas obras completas, a qual, depois de vários volumes, restará inconclusa. Autoriza, 1967, autoriza pela primeira vez uma reedição de História e Consciência de Classe, como parte do volume 3 de suas Werke, para a qual escreve um longo prefácio. A seu pedido, é reintegrado no Partido Húngaro. Com isso, volta à possibilidade de ser publicado em seu país. Prepara uma densa ontologia
de seus escritos sobre arte, de 1910 até os anos 60, publicada 3 anos depois em húngaro sob o título Arte e Sociedade. 68. Critica, no interior do Partido Húngaro, a intervenção das tropas do Pacto de Varsóvia na Tchecoslováquia, mas evita tornar pública sua posição. Com a primeira redação da Ontologia do Ser Social praticamente concluída, dedica-se a um ensaio sobre a questão da democracia, que pretendia publicar na Itália por Riunite, editora então ligada ao Partido Comunista Italiano. Concluído o ensaio, Lukács submeteu o texto à direção do Partido Húngaro, que lhe pediu que esperasse 10 anos para publicá-lo. O ensaio, com o título Democratização Ontem e Hoje, só foi publicado no original alemão em 1985, quase 15 anos após a sua redação. Conheceu depois edições em diferentes línguas, italiano, francês e inglês. 69. Recebe o título de doutor honoris causa da Universidade de Zagreb. 69-70. O grupo intelectual que lhe era próximo, mas depois romperia com a sua orientação, a então chamada Escola de Budapeste, Agnes Heller, Ferenc Fehr, Georg Marcus e Mihaly Vajda, faz uma série de críticas ao manuscrito original da Ontologia do Ser Social. Embora sem aceitar tais críticas, mas insatisfeito com alguns aspectos deste original, inicia a redação de um novo manuscrito para clarificar algumas de suas posições, tal como o primeiro, porém este segundo manuscrito só será publicado póstumamente, com o título Prolegômenos a uma Ontologia do Ser Social, questões de princípio uma ontologia hoje tornada possível. Na literatura lucasiana, os dois manuscritos passaram a ser conhecidos respectivamente como Grande e Pequena Ontologia. 70. Recebe o título de doutor honoris causa da Universidade de Ghent e o Prêmio Goethe. Publica o livro Solzhenitsyn, no qual assume claramente a defesa do escritor contra os seus opositores soviéticos. 71. A 4 de junho, em consequência de um câncer pulmonar, falece em Budapeste. Pouco antes, já consciente do caráter terminal de sua doença, escreve alguns apontamentos autobiográficos e concede uma longa entrevista a Istvan Eorsi, na qual explicita os temas sugeridos nestes apontamentos. Estes últimos e a entrevista foram publicados em 1980 com o título Pensamento Vivido, autobiografia em forma de diálogo. 73. É encontrado em Heidelberg um conjunto de cerca de 1.650 cartas, parte da sua correspondência entre 1900 e 1917. Muitas delas foram publicadas mais tarde, em diferentes línguas, com o título de Correspondência de Juventude, 1908 e 1917. 74. Divulgam-se pela primeira vez no Ocidente alguns ensaios sobre a questão de teoria literária, sobre questões de teoria literária, que redigiu em Moscou entre 33 e 44. Na edição francesa, tais ensaios formam um livro intitulado precisamente Escritos de Moscou. 76 e 86. Os 2 volumes de Paraontologia do Ser Social são publicados na Itália, respectivamente em 76 e 81. Somente em 86, como volumes 13 e 14 das suas Werke, a obra aparece em original alemão, precedida da chamada Pequena Ontologia, que será também publicada em italiano em 1990. Há ainda uma edição húngara integral das duas ontologias.